Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rafael Abdala, cujo nome é A Presença de Deus. Ele escreveu esse texto para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações, 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e, logicamente, a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem a transformação e o crescimento. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto. Foi o irmão Rafael Abdala. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Tá bom? Então, hoje nós leremos Êxodo 33, de 1 a 15. Eu devo confessar para os irmãos que o versículo 15 é o versículo que eu direciono a minha vida, é meu versículo predileto. Logicamente que a palavra de Deus toda é preciosa para mim, mas o versículo 15, Êxodo 33, 15, para mim é o que me direciona. Bom, então a gente vai refletir hoje sobre a presença de Deus. Esse texto que nós vamos ler aqui é um dos mais profundos referentes a esse assunto, né? Qual que é o contexto? Os irmãos lá de Israel tinham pecado com relação ao bezerro de ouro. Lembra que o irmão Moisés foi lá receber as tábuas, aí ele estava demorando demais, aí eles pediram para o irmão Arão fazer lá um bezerro de ouro para eles adorarem. Então tinham pisado na bola. Aí Deus pegou e deu ordem para que eles fossem para a terra prometida, mas disse o seguinte: eu não vou com vocês, eu não vou só lá enviar um anjo e tô fora. Mas Moisés, o irmão Moisés pede muito para Deus, ele intercede e fala para Deus que sem a presença dele, o povo não ia ter nenhuma identidade, não ia ter nenhuma direção. Então, logicamente, o clímax está no versículo 15, que diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então, qual é a mensagem central desse texto que nós leremos, né? Que a presença de Deus é indispensável. É mais importante que bênçãos, que dinheiro, que bens, conquistas, promessas. Tudo isso é legal, mas o fundamental é ter o próprio Deus conosco. Outra coisa, identidade e diferença. O irmão Moisés, ele afirma que é a presença de Deus que distingue o povo de Deus dos outros povos. Então, isso dava identidade, né, ao povo de Deus. E dependência total. Sem Deus, não há segurança, não há propósito, não há futuro. E qual que é a aplicação que nós podemos fazer para o dia de hoje, né? Que muitas vezes a gente busca as bênçãos, as dádivas de Deus, mas o texto lembra a gente que o maior tesouro é o próprio Deus. A presença dele vai dar paz para a gente em meio às lutas, direção em meio às incertezas e força em meio às fraquezas. Então, assim como o irmão Moisés, né, que nós possamos pedir, né, que a nossa oração seja: Senhor, eu não quero apenas as tuas bênçãos, eu quero a tua presença. Bom, então, moral da história é: a presença de Deus não é um detalhe, é a essência da vida espiritual. Bom, então nós vamos ler o texto agora, Êxodo 33, de 1 a 15. Pega aí a sua versão, como eu disse para vocês, esse ano, variando, eu vou ler na nova linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? E diz assim, o Senhor Deus disse a Moisés: saiam desse lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Vocês irão para a terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho.
quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora, tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar esse povo para aquela terra, porém não me dissestes quem é que irá comigo. Dissestes que me conheces bem, que estás contente comigo. Agora, se é isso assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. E Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Amém? Bom, então o versículo escolhido pelo irmão Rafael Abdala é o 15, que disse: então Moisés disse: se a sua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Bom, então o desejo de verdade de um cristão, daquele que ama Deus, é a presença de Deus. Não tem como, né? Aquele que realmente ama o Senhor, que é a presença dele. E nesse texto que a gente acabou de ler, o Senhor faz promessas significativas para o irmão Moisés, né? Deus promete libertação completa, lá no versículo 1, né? Ele fala assim: o Senhor Deus disse a Moisés: saiam desse lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Ele também garante vitória nas guerras. Ele diz assim: eu mandarei um anjo para guiar vocês, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. E também ele promete que vai dar provisão material, não vai faltar nada para eles. Vocês irão para uma terra boa e rica, no versículo 3. Porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu poderia os destruir no caminho. Então, o Senhor, ele prometeu muitas coisas boas, mas ele fez uma advertência, assim, bem solene. Ele falou: olha, eu não vou com vocês. Vocês são super teimosos, um povo obstinado, faz o que quer, tô fora. E nesse contexto bíblico, tem traduções que falam que era um povo de dura cerviz, que é a mesma coisa que teimosia, né? Como está escrito nessa tradução que eu estou lendo. Então, dura cerviz é um sinônimo de teimosia. E o que é essa dura cerviz, essa palavra, né? Essa teimosia? É um reflexo do povo que sempre está escolhendo para estar submisso à escravidão. Deus queria libertá-los, mas eles sempre queriam voltar para a escravidão. Em vez de eles se renderem a Deus e falar: ok, Senhor, a gente sabe que o Senhor é um Deus de amor, a gente vai ficar contigo. Não, eles sempre voltavam. E o irmão Moisés, ele sabia disso. Mas, diante da notícia, né, de que o Senhor não ia com eles, ele implora a presença de Deus. Ele fala: o Senhor tem misericórdia, né? Então, o irmão Moisés, o que ele considerou? Que todas essas coisas bacanas que Deus estava prometendo, que eram coisas bem legais, né? Vitória nas guerras, libertação completa, provisão, poxa, tudo isso, sem a presença de Deus, não era nada, né? Porque o muito sem Deus é nada.
Então, nenhuma conquista sem a presença de Deus seria capaz de preencher o que eles precisavam. E a mesma coisa, qualquer coisa que nós venhamos a conquistar nessa vida, se Deus não estiver conosco, ó, não vai adiantar, não vai preencher o nosso coração. Então, mais do que bênçãos, a gente precisa da presença manifesta da ação presente de Deus na vida da gente, né? Porque se Ele não tiver ao nosso favor, se Ele não entrar com misericórdia, para nós nada vai adiantar. Então, que você possa fazer essa oração comigo, né? Que seja uma oração sincera, uma oração feita de coração, que pede o seguinte: Senhor, não nos permita ir a qualquer lugar sem a sua soberana presença. Nós temos que fazer essa oração todos os dias em relação a todas as coisas que nós venhamos a fazer, porque isso é fundamental. Porque um muito com Deus é nada, né? Mas um pouco com Deus é tudo. Mas independente disso, Deus tem tudo para nos oferecer. Mas Ele tem que estar com a gente, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Nenhuma conquista sem a presença do Senhor será capaz de preencher o ser humano. Agora sim, agora eu vou terminar, deixo aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que a presença de Deus é fundamental, para nós o abraço dá super certo. Quero que vocês também se lembrem que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Amém? Bom, agora eu vou terminar com a frase do Augusto Nicodemos, né? Que é uma frase fundamental, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.